Olá pessoal, tudo tranquilo? Então, estamos aqui hoje para fazer uma revisão para a prova da SpaceX que vai acontecer daqui a uns dias, tá? Para essa revisão, o que eu fiz? Eu dei uma verificada nas questões que mais caíram nos últimos anos, os conteúdos que mais foram cobrados, e eu fiz um compilado de questões semelhantes a essas, tá? Então a gente vai começar com um conteúdo um dos que mais foi cobrado, que é a geometria analítica. E a primeira questão diz assim, ó: sejam os pontos A, B e C, determine a área da menor circunferência que passa pelo ponto A e é tangente à reta que passa pelos pontos B e C. Tá, vamos lá. Primeiro, vamos tentar localizar, não que precisasse do desenho, mas a gente vai fazer um desenho, um breve desenho aí só para a gente poder dar uma olhada. Primeiro ponto A, 6 e 3. Quando x for 6, y é menos 3, na verdade. A gente tem aqui o ponto A. O ponto B é 5 e 1. Quando x for 5, o y... Nossa senhora, muito fora de escala, né? Mas tudo bem. Ele vai ficar aqui. Nós temos o nosso ponto B. E o C, que quando x for 9, o y é 2. E nós temos aqui o C, tá? O professor está muito fora de escala, eu sei. Mas só para a gente ter uma ideia. Bom, então nós temos aqui o nosso triângulo, pelo menos os 3 pontos. Sejam os pontos A, B e C, determine a área da menor circunferência que passa pelo ponto A. A circunferência tem que passar aqui no A. E é tangente à reta que passa por B e C. Tá, deixa eu apagar essas retas que eu não vou precisar. E vamos pensar nessa reta que passa por B e C. Eis aqui a reta. Eu quero a menor circunferência que passa pelo ponto A. Por que eu estou dando esse destaque? Eu posso ter uma circunferência que passa assim, tá? Isso é uma circunferência, está tangenciando a reta e passa no A. Só que ela é a menor de todas? Não. Então, como é que eu vou encontrar a menor? Pessoal, a menor vai acontecer quando esse cara aqui tiver, digamos assim, do outro lado da circunferência que encosta lá. Então, vai ser uma circunferência que tangencia aqui e passa bem no centro. E o ponto A está do outro lado do diâmetro, tá? Então, essa vai ser a minha menor circunferência. Consequentemente, esse tamanho aqui, ó, que é o diâmetro da circunferência, equivale à distância de um ponto até a reta. Então, vamos lá. Qual que vai ser a lógica aqui que eu vou aplicar? Eu vou usar a relação da distância de um ponto até a reta para ter o diâmetro. Se eu tenho o diâmetro, eu tenho o raio. E se eu tenho o raio, eu posso calcular a área que ele pediu. Mas para isso, para calcular essa distância, eu tenho que ter a equação dessa reta. Por quê? Porque a distância entre um ponto e reta é calculada por módulo de AX0 mais BY0 mais C. Para quem não lembra, isso aqui é a equação geral da reta, dividido por raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado. Onde esses A e B são os coeficientes daqui de cima, e esses x0 e y0 são as coordenadas do ponto que eu quero calcular a distância. Tá, dito isso, revisado isso aqui rapidinho, como é que eu vou encontrar a equação da reta? A equação da reta, a equação reduzida, é y igual a mx mais n. Onde o m vai ser o coeficiente angular, e o n vai ser onde ele corta o eixo y, tá? Eu nem botei, né? Eixo x, eixo y. Mas o que eu vou fazer vai ser criar um sistema com as coordenadas desses pontos B e C. O B é 5 e 1. Então, quando x for 5, y é 1. O C é 9 e 2. Opa, voltei demais. 9 e 2. Então, quando x for 9, o y é 2. O que isso aqui significa, professor? M vezes 5 mais n. M vezes 9 mais n. Eu criei um sistema em que eu troquei o x e o y pelas coordenadas dos pontos. E agora é resolver isso daqui, tá? Como? Por exemplo, para mim eu vou subtrair uma linha da outra. 2 menos 1. E eu vou subtrair de baixo menos a de cima só para ficar positivo, tá? 2 menos 1, 1. 9m's menos 5m's, 4m's. N menos n, 0. Ou seja, não precisava nem colocar. Mas o que eu descobri é que 1 dividido por 4 é igual ao meu m. E agora que eu tenho m, eu posso descobrir o n pegando qualquer uma dessas equações. E eu vou pegar essa aqui. O 1 é igual a 1/4 vezes o 5, igual não, mais
n. Então, eu peguei essa equação e troquei o m pelo valor que a gente achou. Isso aqui vai dar 5 quartos, que vai passar para o outro lado subtraindo. Então, eu tenho 1 menos 5 quartos é igual a n, ok? Deixa eu corrigir isso aqui que está me incomodando. Está parecendo um T. Minha letra já não é bonita. Continua um pouco, mas ok, é um mais. Bom, vamos lá. Agora a gente tem 1 menos 5 quartos. Minha dica, tem gente que trabalha com tal do MMC, não está errado, é bom e tal, funciona, isso sim. Mas quando eu tenho um número inteiro aqui, eu acho mais prático, considerar que a gente tem um 1 embaixo, dessimplificar a fração. Então, eu multiplicar em cima e embaixo por um número. Nesse caso, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 4. Então, eu vou ficar com 4 sobre 4, que é a mesma coisa que 1. Mas por que isso? Porque essa subtração fica fácil. Ó. 4 menos 5 vai dar menos 1 quarto, é igual ao meu n. Pronto, descobri o n. Sem grandes mistérios. Isso significa que eu tenho uma equação reduzida da reta, que é mx, então, 1x sobre 4, mais o n. Só que o n é negativo, então eu já vou colocar aqui menos 1 quarto, tá? Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Bom, descobri o m, descobri o n, eu tenho a equação reduzida da reta, mas eu preciso da equação geral. Então, o que eu vou fazer? Para começar, esse 4 que está dividindo, porque é a mesma coisa que y igual a x menos 1 sobre 4, eu vou passar o 4 multiplicando, então eu tenho 4y é igual a x menos 1. Por fim, para ter a equação geral, tem que estar tudo do mesmo lado. Tudo do mesmo lado. Então, eu vou deixar aqui 0 e vou passar tudo para lá. Eu vou ficar com o x, o 4y e o menos 1. Tá? Esse 4y vai passar para lá negativo. E eu já estou colocando ele no meio porque a equação geral fica nessa ordem. O x, o y e o termo independente. Tá? Bom, dito isso, agora que eu tenho a equação geral, eu posso calcular a tal da distância. Como? Distância é igual ao módulo de essa equação, 1 vezes o x, não que precise colocar o 1, mas eu vou colocar 1 vezes o x, menos 4 vezes o y, menos 1. Deixa eu só ver se eu peguei os sinais certos. É isso aí. Tudo isso dividido por raiz quadrada de a, só por isso que eu deixei 1, para dar destaque a isso, mais b ao quadrado. Ok? O detalhe é que no lugar desse x e desse y, para calcular a distância, eu uso as coordenadas do ponto que eu quero saber a distância. No caso, as coordenadas do A, 6 e menos 3. Então, eu vou trocar aqui por 6 e aqui por menos 3. Tá? Assim, eu tenho que essa distância é igual a 6 menos 4 vezes menos 3 dá mais 12 menos 1. E aqui embaixo eu tenho a raiz quadrada de 1 ao quadrado, que é 1, menos 4 ao quadrado, que é 16. Essa minha distância é igual a 6 mais 12, 18, menos 1, 17. E o módulo de 17 é 17 mesmo. E aqui eu vou ter a raiz quadrada de 17. Não que seja um problema deixar a raiz embaixo, mas normalmente a gente não deixa. Então, o que eu vou fazer aqui é racionalizar. Que eu acho que todo mundo lembra, né? Multiplica por esta raiz que está aqui embaixo, tanto em cima quanto embaixo. Consequentemente, eu vou ter que a minha distância vai ficar 17 raiz de 17, a multiplicação de cima, e embaixo vai ficar 17 ao quadrado. Aliás, raiz de 17 ao quadrado, que é a mesma coisa aqui, 17. Como eu tenho um em cima e um embaixo, a minha distância ficou sendo exclusivamente a raiz quadrada de 17. Ok? E a gente chegou só na metade da questão. Como assim? Lembra o que era essa distância? Essa distância equivaleria ao diâmetro. Mas o que eu quero calcular é a área. Então, olha só. A área de um círculo é π vezes o raio ao quadrado. Só que o raio é isso. Não, calma. O raio é raiz de 17 dividido por 2. Tá? De novo, o que a gente calculou foi o diâmetro. Tira a legenda. Bom, agora que a gente tem o diâmetro, aliás, tem o raio, ao quadrado vai ficar
área igual a π, vezes raiz de 17 ao quadrado, 17. 2 ao quadrado, 4. Então, minha área fica assim, mais usual escrever 17π sobre 4, tá? Deixa o π do lado direito. Precisar não precisa, tá? Mas condiz com a nossa alternativa, a letra B. E aí, tranquilo? Vamos recapitular rapidamente, tá? Tenho 3 pontos e eu quero calcular a área desse círculo roxinho aqui. Então, eu primeiro calculei a equação dessa reta preta. Com isso, né? Para isso, eu usei a equação reduzida da reta e os 2 pontos B e C. Descobri a equação reduzida, transformei na geral. Tá. Tenho a equação geral, tenho a coordenada do ponto A, então eu vou calcular a distância entre eles. Agora que eu tenho a distância, que foi que eu calculei aqui, agora que eu tenho a distância, eu também tenho o diâmetro. Se eu tenho diâmetro, eu tenho raio. E se eu tenho raio, é só jogar na fórmula da área do círculo e eu chego na resposta. Ok? Bom, questão 2, vamos lá. Seja a circunferência C1 de raio R1 e centro tal, e a circunferência 2 de raio R2 e centro tal, tangentes entre si, tal que R1 igual a 2R2. Então, a equação de C1 é dada por tal coisa. Olha só, como eu comentei antes, quando eu fiz o desenho, não é que seja uma necessidade, mas eu acho que ajuda, tá? Nos dá uma noção do que a gente está falando. Então, eu sugiro que se faça um desenho, tá? Mesmo que não seja extremamente proporcional, com uma reguinha e tudo mais, nos dá uma noção e talvez nos dê a ideia do que a gente vai calcular. Então, olha só, seja a circunferência C1 de centro tal, então vamos lá, menos 3 e menos 1, está aqui o meu ponto A. E o B, que é 9 e 8, está 9 e 8. Caraca, o 9 eu vou botar um pouco mais para lá, para ficar um pouco mais proporcional, tá? Bom, ok. Temos aqui as duas circunferências, aliás, os dois centros. E as circunferências são tangentes entre si. Então, quando eu desenhar essa circunferência, ela tem que encostar na outra. Por exemplo, se for aqui, a outra vai ter que ser alguma coisa aqui. Claro que com esses caras no meio, tá? Bom, mas tem um detalhezinho que ele falou, que é o raio de R1, o raio desse círculo aqui, é igual a 2 vezes o raio do outro. Ou seja, esse círculo aqui vai ser um círculo um pouco menor, esse círculo aqui já vai ser um círculo um pouco maior, tá? Onde o raio deles, onde esse raio aqui, que é o R1, equivale ao dobro desse raio aqui, que é o R2, tá? Lembrando que eles são tangentes. Não parece, mas eles estão se encostando ali naquele ponto preto, tá? Bom, então vamos lá, recapitular agora. Seja a circunferência C1 de raio 1, centro tal, e a circunferência 2 de raio 2 e centro tal, tangentes entre si, estão se encostando, tal que o raio 1 é igual a 2 vezes o raio 2, então a equação de C2 é dado por tal coisa. Vamos recapitular como é que a gente chega na equação da circunferência. X menos o x do centro ao quadrado mais y menos o y do centro ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Esta é a equação, ok? Então, eu preciso das coordenadas do centro, que eu tenho. Aliás, eu estou falando de C1, né? Então, eu tenho as coordenadas do centro? Tenho. É menos 3 e menos 1. Então, aqui vai ficar x menos o menos 3 mais y menos o menos 1 igual ao raio ao quadrado, tá? Essa parte aqui, até que está tranquilo. X mais 3 ao quadrado. E aqui eu tenho y mais 1 ao quadrado. Está me faltando o raio, tá? Então, o que eu vou fazer? Vamos descobrir esse raio. Como é que eu vou descobrir o raio? Eu vou calcular a distância entre esses dois pontos. Se eu tiver que essa distância aqui total é 30, beleza, então é 20 aqui e 10 ali, já que esse é o dobro daquele. Então, eu vou calcular a distância, tá? Para obter o raio. Se eu tiver o raio, acho que eu me empolguei aqui apertando o botão. Se eu souber o raio, eu jogo aqui e eu tenho a equação da circunferência. Mas, para isso, eu vou ter que calcular a distância entre dois pontos, com aquelas coordenadas.
Distância entre dois pontos, a gente tem que distância ao quadrado é igual ao x de um deles menos o x do outro ao quadrado, mais o y de um deles menos o y do outro ao quadrado, tá? Distância ao quadrado é igual a menos 3 menos 9, que dá menos 12, menos 9 ao quadrado. Essa distância é igual a 144 mais 81. 144 mais 81, isso dá 225. E a potência vira a raiz. E a raiz disso é 15. Tá? Talvez alguns de vocês tenham percebido. 9, ele é 3 vezes 3. 12, ele é 3 vezes 4. E essa fórmula é o Teorema de Pitágoras, que significa que um dos catetos é 3 vezes 3, o outro cateto é o 3 vezes 4, então esse cateto vai ser o 3 vezes 5, que dá 15. Se tiver percebido isso, chega na resposta sem ter desenvolvido isso aqui tudo, tá? Ah, mas precisa, professor? Não, não precisa, mas pode ser que ganhe algum tempo. Tá, ok. Olha só. Só que a gente sabe que o raio 1 mais o raio 2 dá 15, que é isso aqui, a distância entre eles. Só que eu também sei que o raio 1 é 2 vezes o raio 2. Raio 1 é 2 vezes o raio 2. Opa! Não é igual ainda, é o mais, que dá 15. 2 mais 1, 3 raios 2, igual a 15. O raio 2 é igual a 5, né? O 3 passa dividindo, que dá 5. Então, o raio 1 é 10, que é o que a gente precisava para completar isso aqui. Então, agora eu vou trocar isso aqui por 10. E vamos desenvolver isso aqui tudo. Vai ficar um pouquinho grande, tá? Isso aqui é um produto notável. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Mais o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Tudo isso igual a 10 ao quadrado, que dá 100. X quadrado mais 6x mais y quadrado mais 2y mais 10. Eu juntei esses dois caras aqui no final. E o 100 passa para cá como menos 100. Tá? O que a gente consegue identificar aqui? Aliás, esse cara aqui vai virar um menos 90. Mas o que eu queria chamar a atenção? Todos esses caras estão positivos, com exceção do 90, né? Então, a gente pode ver aqui, ó, com exceção do 90, todo o resto está positivo. Aqui eu tenho um cara negativo, não pode ser. Aqui está tudo positivo, pode ser esse. Aqui eu tenho um cara negativo, não pode, não pode, não pode. E esse cara também pode ser. Então, eu fico entre essas duas. Agora é só cuidar os coeficientes certinho. O coeficiente do x é 6 e do y é 2. Do x é 6, do y é 2. Aqui o x está 3, ó, o coeficiente. Por isso a resposta é a letra E. Ok? Bom, quando eu fiz essa adaptação nessa questão, eu pensei em tudo isso que eu mostrei para vocês e eu resolvi falar, porque funciona para a gente dar uma revisada, distância entre ponto e tudo mais, equação da circunferência. Mas eu percebi, enquanto eu estou fazendo agora, que provavelmente, vamos supor que bate o desespero e vocês não sabem como achar o raio. Não para por aí. Se vocês só desenvolvessem isso aqui, ó, vocês teriam todos esses sinais aqui. Tudo isso aqui vocês teriam chegado. Mesmo sem ter aquele 100 e tudo mais, vocês teriam chegado nisso. Com isso, olhando para as alternativas, vocês já conseguiriam deduzir qual a resposta certa. Tá bom? Mesmo sem ter o raio e tudo mais. Aí fica a sugestão. Questão 3. Dado um icosaedro regular, exatamente quantas retas ligam dois de seus vértices, mas não pertencem a uma mesma face do icosaedro? Ou seja, quantas diagonais tem o icosaedro? Basicamente é isso, tá? Bom, olha só. A gente pode tentar desenhar um icosaedro, se alguém quiser, né? Tentar, com muito esforço, desenhar um icosaedro, que eu acho muito difícil. Mas, enfim, não vou tentar muito mais, tá? Vocês percebem que fica muito difícil. Para quem não lembra, icosaedro é uma figura que tem 20 lados. 20 lados regulares são 20 triângulozinhos que eles têm, 20 triângulos equiláteros, tá?
Tá, e como é que a gente vai fazer isso então, professor? Bom, primeiro, a gente pode tentar descobrir todas as coisas. A gente tem uma relação chamada, aliás, essa relação aqui, ó, quantidade de vértices mais a quantidade de faces é igual a quantidade de arestas mais 2. A quantidade de faces, a gente sabe, é 20. A quantidade de arestas tem como descobrir. Por quê? Porque como a gente sabe que as faces são triangulares, então significa que isso aqui vai acontecer 20 vezes, 20 triângulos desses, vezes 3 arestas. 1, 2, 3. Só que esse valor eu vou ter que dividir por 2, o que dá 30 arestas. Por quê? Porque quando eu pegar esse triângulo e eu for colar outro triângulo aqui, eu botei duas arestas de um triângulo com a do outro e juntei numa só. Por isso dividi por 2, tá? Cada duas vira uma aresta só. Então quer dizer que eu tenho 30 arestas. Com isso a gente vai descobrir a quantidade de vértices. Aqui dá 32 e esse 20 passa subtraindo. Então a quantidade de vértices são 12. Até aí ok. Significa que eu tenho uma figura que tem 12 vértices. Ótimo. Vejam que eu estou tentando não usar o desenho, né? Não desenhar muito isso aqui. Tá, tem 12 vértices. Bom, se eu tenho 30 arestas, cada uma dessas arestas chega em 2 vértices, certo? Então, de certo modo, minhas 30 arestas, vezes os 2 vértices que eles chegam, ele deveria chegar em 60 vértices. Acompanha o raciocínio, tá? 30, cada aresta liga em 2 cantos, então 30 vezes 2, 60. Ele deveria chegar em 60 vértices. Só que, na verdade, ele chega só em 12. Por que acontece isso? Se a gente dividir um número pelo outro, 60 dividido por 12, isso aqui dá 5. O que significa que cada um dos vértices chegam 5 arestas, tá? As 60 que eu estava falando que tinha que ter é porque, no final das contas, em cada vértice chegaram 5 vezes. Isso aqui é o que acontece em um dos vértices. E, claro, aqui eu tenho os outros. Caraca, eu vou tentar mesmo desenhar isso. Tá? E aqui eu tenho os outros cantos e tudo mais. Não ficou legal, mas vocês vão entender mais ou menos. Mas o meu foco é aqui em cima, tá? Que a partir do momento que eu sei que chegaram 5 arestas ali, significa que eu tenho 5 triângulos em volta dele. O que significa também que esses 5 vértices que eu coloquei aqui em volta, agora daquele ali, eles não formam diagonais, como ele pediu. Quantas retas ligam os seus vértices, mas não pertencem a uma das faces do icosaedro? Essas retas todas pertencem à face do icosaedro. Ligar esse aqui, ou esse, ou aquele, ou aquele, ou aquele, tá? Tá, então calma aí. Então quer dizer que esse vértice se liga com todos os outros sem estar numa face. Aqui eu tenho 6. E tem um total de 12. Então quer dizer que esse vértice aqui se liga com os outros 6. E cada um dos vértices se ligam com os outros 6. Então, meus 12 vértices se ligam com 6 outros vértices sem ser uma aresta, sem estar numa face e tudo mais, tá? Só que se eu contar isso, eu estou contando quando esse aqui vai e estou contando quando volta. Então, eu divido isso aqui por 2. E eu vou ter 36 no total, tá? Que é a resposta à letra A. Ok, por que eu falei tudo isso? Para a gente poder tentar analisar um pouco a figura, relembrar algumas coisas como essa relação, por exemplo, e tudo mais, tá? E tentar fazer uma análise. Mas tem uma outra relação que a gente pode usar e aí a gente associa com a análise combinatória, que é, até aqui, isso aqui eu tenho que fazer igual porque eu tenho que descobrir os vértices, tá? Mas se eu sei que a quantidade de vértices é 12, eu posso ver quantas combinações eu consigo fazer 2 a 2, tá? Quantas combinações eu consigo fazer desses vértices pegando em pares? Combinação de 12 tomados 2 a 2. Isso aqui se calcula como 12 fatorial sobre 1 menos o outro, que vai ficar 10 fatorial, e 2 fatorial.
E isso aqui vai ficar 12 vezes 11 vezes 10 fatorial sobre 10 fatorial vezes 2. Aqui vai simplificar, ok? Aqui eu posso simplificar, vai ficar 6, e 6 vezes 11, que dá 66. Então, quer dizer que existem 66 formas de ligar dois desses vértices. 66 formas de ligar, ou se tivesse um vértice aqui embaixo, para lá. Professor, mas essa resposta não condiz com essa daqui. Sim, porque 66 são as formas de ligar dois vértices. Seja ele de uma face, uma aresta, ou diagonais que passam lá no meio. Então, o que eu vou fazer? Para saber quais são as diagonais, eu vou ter que descontar todas as arestas que tem aqui e todas as diagonais que tivessem na face. Como a face é triangular, não tem diagonal, tá? Mas se a figura fosse um icosaedro, por exemplo, que tem essa face aqui, eu descontaria isso e descontaria esse cara aqui e esse aqui. Eu descontaria as diagonais da face. Como é um triângulo, não tem, então eu só tenho que descontar as arestas, que a gente já sabe que tem. Acho que eu me empolguei no meu botão aqui. Que a gente sabe que tem 30 arestas. Então eu vou pegar os 60, descontar as 30 arestas, e eu também chego em 36 diagonais. Ok? Que é a mesma resposta que a gente tinha achado antes. Vamos lá. Questão 4. Uma esfera de raio 10 centímetros circunscreve um cilindro equilátero. O volume desse cilindro em centímetros cúbicos é igual a tanto. Primeiro, uma esfera, ok, está aqui. Ela circunscreve um cilindro. Se ela que circunscreve é porque o cilindro está dentro e ela está por fora, então tem um cilindro aqui dentro. E esse cilindro é equilátero. O que significa ter um cilindro equilátero? Bom, um cilindro equilátero significa que, nesse meu cilindro, o diâmetro que eu tenho aqui, na minha circunferência, equivale à minha altura. Tá? Ou seja, se eu pegasse essa figura aqui dentro, ela é um quadrado. Basicamente é isso que a gente está falando. Tá? Isso é um cilindro equilátero. Ok. Tentei fazer um esboço desse cilindro aqui com a esfera em volta. E agora a gente vai brincar um pouco com isso. Se a gente pegasse isso aqui e cortasse exatamente no meio, tá? A figura que a gente teria seria um círculo com um quadrado no meio. Porque, ó, diâmetro e altura, isso formou o quadrado. E, obviamente, na esfera, quando eu cortar ela bem no meio, eu tenho um círculo, tá? Da minha esfera tem raio 10, então quer dizer que do centro até a borda mede 10. E aqui também vai medir 10. Ou seja, essa diagonal do quadrado, que equivale ao diâmetro do círculo, vale 20. Só que se isso aqui vale 20, eu posso descobrir o lado desse quadrado, porque a relação é o lado é igual, aliás, a diagonal é igual ao lado vezes raiz de 2. Professor, se eu não decorei isso ainda, já deveria ter decorado porque a gente já usou isso mais de uma vez. E tenho certeza que vocês que estão se preparando para a prova já fizeram várias. Mas se não decorou, Teorema de Pitágoras, tá? L ao quadrado mais L ao quadrado igual a 20 ao quadrado, chega na mesma resposta. Mas desse jeito aqui eu vou fazer, eu já sei que esse cara é 20. Eu vou passar a raiz de 2 dividindo, eu tenho 20 sobre raiz de 2 é igual a L. Vou racionalizar, multiplicando por raiz de 2 em cima e embaixo, 20 raiz de 2 sobre 2, que simplificando fica 10 raiz de 2 é igual ao meu lado. Ok? Tá, se eu descobrir o lado desse quadrado, eu descobri o diâmetro da base desse cilindro e a altura desse cilindro. Como é que calcula o volume de um cilindro? A área da base vezes a altura. Como é que calcula a área da base? A área da base é a área de um círculo. Então, isso aqui é π
vezes o raio ao quadrado, vezes a altura. O raio equivale a isso aqui, quer dizer, a metade disso aqui, né? Porque isso aqui é o diâmetro. Então, só isso aqui é o raio. Então, meu volume vai ficar π vezes, se era 10 raiz de 2, então vai ficar 5 raiz de 2, raio ao quadrado, vezes a altura. Já a altura é isso aqui mesmo, 10 raiz de 2. 5 ao quadrado, 25. Raiz de 2 ao quadrado, 2. 10 e raiz de 2. 25 vezes 2, 50. 50 vezes 100, 500. Então, eu tenho 500 raiz de 2 π. Tá? 500 raiz de 2 π, letra C de casa. Então, recapitulando. Circunscreve, está por fora. Inscreve, está por dentro. Cilindro equilátero. Cilindro que tem algum certo de proporção igual. Nesse caso, é do diâmetro e da altura. Tá? Então, cilindro equilátero é que se eu cortasse ele no meio, eu teria ali um quadrado. Não assim, claro, né? Assim seria um círculo, mas cortando assim, um quadrado. Com isso, eu fiz a relação entre a esfera e o cilindro, cortando e seccionando por uma parte plana, tá? Normalmente, quando ele fala de figuras inscritas e circunscritas, a ideia que a gente vai usar é essa: fazer um corte, fazer uma secção e fazer a comparação dentro da geometria plana, para ter as proporções que eu preciso para calcular volume, área, o que ele pedir daqui da figura tridimensional, tá? A partir disso aqui, eu consegui deduzir qual é o diâmetro e a altura do cilindro. Consequentemente, eu tenho raio para poder calcular o volume. Ok? E vamos para uma última questão, pelo menos essa primeira aula de revisão. Bom, na figura a seguir, ABCD é um paralelogramo. Ok? Então, quer dizer que esse lado é paralelo àquele, esse aqui é paralelo àquele ali. Isso é bom. Tal que QB é igual a 2 QAs. QB é igual a 2 QAs. Até está aparecendo, né? Então, é como se tivesse dividido em 3 pedaços aqui. Aqui é x e aqui também é x. 2x e x. Ok. E PB é igual a 3 PCs. PB é igual a 3 PCs. Então, aqui, de novo, é como se eu tivesse cortado em 3 pedaços. Aliás, em 4 pedaços. 3 aqui equivale a 1 de lá. Tá? Esse aqui equivale a 3 daquele ali. É isso. A razão entre a área das figuras dos triângulos BQD e ACP, nesta ordem, razão é divisão. A área, bom, eu vou precisar calcular a área do triângulo BQD. Eu tenho que calcular a área desse triângulo. E quando eu souber a área desse triângulo, eu vou fazer a razão, no caso a divisão, para a área do ACP. Ok. Então, a gente vai ter que calcular cada uma dessas áreas. Como? Não sei muito bem. Vamos pensar. Vou começar com a área roxa. Ou melhor, eu vou começar com a área verde. Talvez fique mais fácil de ver. E aí eu posso usar o mesmo raciocínio na outra, tá? Olha só. A área de um paralelogramo é base vezes a altura, certo? Tá. A área do paralelogramo. Esse triângulozinho aqui, ele tem uma base parecida com a do paralelogramo, dividida por 4, certo? Então, olha só, para eu ter a área do triângulo 2, que eu vou chamar esse aqui de triângulo 2, esse aqui vai ser o meu triângulo 1, tá? Eu vou pegar a base, que vai ser 1/4 da base original, que a base original era tudo, isso aqui é só 1/4 da base original, vezes a altura. A altura desse triângulo verde é a mesma altura do paralelogramo, tá? Porque a altura do paralelogramo seria isso aqui. A altura do triângulo verde também. Então, está funcionando. Só que a área do triângulo é calculada por base vezes a altura dividido por 2. Ou seja, isso aqui vai ficar 1/8 de B vezes H. Ou seja, a área do triângulo 2
equivale à área do paralelogramo dividido por 8. E vamos guardar essa informação, porque eu vou fazer a mesma coisa agora para o triângulo roxo, tá? Eu chamei isso aqui de base e isso aqui de altura por conveniência. Normalmente a gente vê a base aqui e a altura assim, certo? Mas se eu virasse esse paralelogramo um pouquinho, eu posso considerar que isso aqui é a base. E a altura é a distância que vai dessa reta para aquela. E funciona igual. Vai continuar sendo a área do paralelogramo. Então, para a área desse triângulo roxo, eu vou considerar que eu peguei a base e dividi por 3. E peguei 2 deles. Então, olha só. Para a área do triângulo 1, a minha base agora ela é 2/3 da base original. Vezes a altura. E a altura agora vai continuar sendo a mesma altura do paralelogramo. Tá? Só que a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Que isso aqui me dá que a área do triângulo 1 vai ficar 2/6 de B vezes H. Tá? Ou B vezes H, que é a área do paralelogramo. Isso aqui dá 1/3, né? Então, é essa área dividida por 3. Talvez alguns de vocês estejam pensando assim, não, professor, mas calma aí. Aqui era a base e lá era a altura. Aí pegou 1/4 dessa base, ok. Agora aqui eu estou falando de outra base. Como é que eu vou comparar isso aqui? Mas eu não estou comparando isso aqui com o triângulo verde. Eu estou comparando isso aqui com o próprio paralelogramo. Do paralelogramo, isso aqui é 1/3. A área dele equivale a 1/3 da área do paralelogramo. Ok? É isso. E esse aqui eu também comparei com o paralelogramo. Agora, como eles estão referenciados à área do paralelogramo, eu posso comparar eles e fazer a divisão de um pelo outro. Tá? A divisão de um pelo outro vai ficar a área desse, que seria a área do paralelogramo sobre 3, razão, né? Dividido pela área desse, que é a área do paralelogramo sobre 8. Divisão de frações, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Eu não sei quanto é que é a área do paralelogramo, mas com certeza não é zero, e eu vou poder simplificar, e isso vai dar 8/3. 8/3, que é a letra D de dado. Ok? Bom, pessoal, olha só. Revisão rápida. Eu falei um pouco de geometria analítica, que é um dos assuntos mais cobrados que tem ali. Falei um pouco de reta e circunferência, tá? Também a gente tem uma parte de geometria espacial. Figuras inscritas, circunscritas. Aqui eu coloquei um cilindro e uma esfera, mas pode falar do cone, pode falar do paralelepípedo, pedir a diagonal de um paralelepípedo, enfim, coisas do tipo, tá? Também tem as relações padrões aqui dos poliedros e tudo mais, que a gente pode ter que usar, tá? E por fim, cadê? Aqui. Um pouco da parte de geometria plana, ok? Opa, me perdi aqui apertando os botões. Aqui, geometria plana, tá? Que pode ser usada, nesse caso eu usei um paralelogramo e usei muito a relação da área de um triângulo, base vezes altura, trabalhando com a proporção entre as bases. Mas aí pode ter questões diversas, pode até aqui ter figuras inscritas, circunscritas e coisas do tipo, ok? São conteúdos que valem a pena dar uma boa revisada. Fora, claro, a matemática básica envolvida em tudo isso, trabalhar com frações, potências, regras de sinais, coisas do tipo. Produtos notáveis, isso facilita sempre a gente, tá certo? E agora vamos falar um pouquinho de função? Olha só, seja as funções f1, f e g, o menor inteiro tal que f da g é menor que zero é tal. Bom, olha só, vamos lá. Primeiro, temos aqui uma função de segundo grau, temos uma função de primeiro grau e nós temos uma função composta. O que é uma função composta? Se eu pedisse para vocês calcularem quanto é o f de 2, o que vocês iam fazer é trocar o x por 2 em todos os lugares, certo? Tá. Se eu estou falando a f da g de x, o que vocês vão fazer é pegar a função que está ali,
Deixa eu apagar isso aqui, porque a gente não vai usar esse 2, nada. Vai pegar essa função e onde tem x a gente vai trocar pela g. Então vai ficar 2 vezes. No lugar do x, vai g. 1 menos x. Ao quadrado. Menos 6 vezes x, que no caso vai g. Menos 8. Então, essa é a minha função composta, tá? Eu vou desenvolver a primeira função composta, depois eu vou estudar o caso de ela ser menor que zero ou não. Desenvolvendo isso aqui, a gente vai ter que a f, não que precise, tá? Mas é bom vocês saberem que pode ser escrito desse jeito aqui, tá? Fog ou fog de x, ok? Isso é a função composta da g dentro da f. Bom, 2 vezes. Isso aqui é um produto notável. O quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Se alguém fizer o que eu acabei de fazer, vai errar. Porque esse 2, ele não está multiplicando 1. O 2 está multiplicando tudo. Não esqueçam disso, tá? Parece bobagem, mas faz toda a diferença. Segunda coisa. Professor, eu nunca consegui decorar isso aqui. Eu sempre erro o sinal, o que for. Particularmente eu, lá no ensino médio, eu tinha esse detalhe aí, que eu errava os sinais aqui. Então, para evitar isso, o que eu faço? Ou fazia, né? 1 menos x vezes 1 menos x. E aí fazia todo o chuveirinho. Vocês podem fazer a mesma coisa, caso fiquem inseguros ou não lembrem direito disso aqui, tá? O que vocês não podem fazer é colocar cada um deles ao quadrado. Esse menos aqui me impede de fazer isso, tá? Bom, vamos lá, seguindo. Esse menos 6 vai multiplicar aqui, que vai dar menos 6. E esse menos 6 vai multiplicar ali, que vai dar mais 6x. Tá? Esse 2 vai se distribuir. Então, essa minha função composta aqui vai ficar 2 menos 4x. E 2 vezes aquele ali, mais 2x². Menos 6, mais 6x, menos 8. Por fim, a minha função composta vai ficar... Eu tenho 2x² aqui. Termos com x, eu tenho o menos 4 e o 6. Menos 4x mais 6x dá mais 2x. E por fim, 2 menos 6 menos 8. 2 menos 6 dá menos 4. Menos 4 com menos 8 dá menos 12. Esta é a minha função composta. Para critério de... Não, vamos falar... Vou escrever. Todos eles são pares. Então, eu posso escrever como sendo 2 vezes x² mais x menos 6. Tá? Só botei um 2 em evidência aqui. Para critério de raízes dessa função, minha preocupação pode ser só isso. Eu posso ignorar o 2 ali para as raízes da função. Por que eu estou falando das raízes da função? Essa é uma função de segundo grau. O gráfico dela é uma parábola voltada para cima, porque o coeficiente A, o coeficiente do x, ele é positivo, então a parábola é voltada para cima. E a pergunta foi, quando que ele é menor que zero? O que significa aqui? Ele está falando desse espaço aqui, quando ele está abaixo do eixo x, tá? E para isso eu tenho que saber quais são as duas raízes. Então, depois de fazer tudo isso, eu ainda vou ter que descobrir quais são as raízes dessa função. Ou, quando é que x² mais x menos 6 é igual a 0, tá? Bom, tenho menos 2, eu tenho uma soma aqui e um produto que podem resolver isso para mim. A técnica da soma e do produto diz que a soma das raízes é igual a menos b sobre a e o produto das raízes é igual a c sobre a. De um jeito um pouquinho melhor é a soma das raízes tem que dar menos 1 e o produto das raízes tem que dar o menos 6. Tá? Eu estou colocando aqui só para a gente lembrar como é que é a ideia. Menos b sobre a e c dividido por a, ok? Dois números que somados dão menos 1 e ao mesmo tempo multiplicados dão menos 6. É o menos 3 e o 2. Tá? São essas as duas raízes. Professor, eu nunca fui bom com isso, ou às vezes eu faço isso e eu não consigo ver quais são os dois números e tudo mais. Faz Bhaskara, tá? Bhaskara funciona. Isso aqui nos dá tempo, se a gente sacar a ideia. Se for ficar 1 milhão de horas testando valores aqui, é melhor fazer Bhaskara, tá?
O fato é que as raízes são menos 3 e 2. Não está dentro da escala, esse gráfico devia estar um pouquinho mais para um lado, né, do que para o outro. Vou usar um truque muito traiçoeiro, mas vamos lá. Está aqui meu eixo y, então fica menos 3 e 2, tá? Então aqui as raízes. E agora vamos de novo. Seja as funções f e g, o menor inteiro para o qual esta função fica menor que zero é o menor inteiro que isso acontece. Menos 3, professor? Não, porque ele quer menor que zero. Quando for menos 3, ele é igual a zero. Então, o menor inteiro em que ele está negativo é no menos 2. Tem outros números que deixam ele menor que zero, mas inteiro é o menos 2. Então, a resposta é a letra B de bola, ok? Se, olha só o detalhe, se aqui fosse um menor ou igual, aí a resposta seria a letra A, tá? Como não tem o tal do igual ali, ele é exclusivamente menor, então vai só no menos 2. Ok? Vamos lá. Questão 7. Aliás, mas professor, essa segunda questão só é porque eu estou fazendo 2 vídeos, né? Foram 2 já. O primeiro eu fiz 5 questões e a segunda vão ser mais 5 questões. Por isso que eu comecei na questão 6, tá? Só para deixar claro. Vamos lá. Questão 7. Para fabricar uma mesa redonda que comporte 6 pessoas em sua volta, o marceneiro decidiu que essa mesa, para ser confortável, deverá considerar para cada um dos ocupantes um arco de circunferência de 94,2 centímetros, que eu acho que é bastante, mas para a questão funciona. O tampo redondo da mesa será obtido a partir de uma placa quadrada de madeira compensada. Adotando π como sendo 3,14 e sabendo que ele pegou a menor placa quadrada que permite obter esse tampo de mesa, qual a área de compensado desperdiçado? Bom, vamos lá. Ele fez uma mesa redonda a partir de um tampo, aliás, de um compensado quadrado. Então, existe um compensado quadrado que ele usou para fazer isso. Ele falou de pegar a menor placa quadrada possível. Por quê? Porque ele podia ter pego um tampo desse tamanho aqui e cortado esse círculo. Poderia, mas o desperdício seria bem maior. Então, ele pegou o menor possível, e sendo o menor possível, a gente sabe que vai acontecer isso aqui. Ele vai tangenciar nos cantos, tá? Canto do círculo é estranho, né? Mas ele vai tangenciar, ok? Ele falou que a mesa comporta 6 pessoas e cada um vai ter um espaço de 94,2 centímetros. Então, com essa informação, eu posso calcular a borda desse círculo. Se eu tenho a borda desse círculo, então eu posso calcular o raio. Se eu souber o raio, então eu vou saber o lado deste quadrado, tá bom? Esta aqui é a ideia. Vamos lá. Começando com, o comprimento do círculo vai ser, se são 6 pessoas e cada uma tem esse espaço, então é 6 vezes os 94,2. É isso, tá? Quanto é isso, professor? Não vou fazer essa multiplicação, não. Por quê? Olha só. Esse 94 aqui, 2, ele tem uma relação com o π que ele colocou ali. Isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 31,4. Tá? 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4, 3 vezes 3, 9. Então, eu percebi que tinha um padrão em relação àquele π que ele colocou ali. Mas, para reescrever isso aqui de um jeito um pouquinho melhor, esse 6 eu vou escrever como sendo 2 vezes o 3. Esse 3 eu vou deixar aqui. E esse 31,4 eu vou escrever como sendo 10 vezes 3,14. Tá? 31,4 é a mesma coisa que 10 vezes 3,14. O 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Por que eu estou fazendo isso? 2 vezes 3 vezes 3 vezes 10, 3 vezes 3, 9, vezes 10, 90. 3,14 que equivale ao tal do π que ele falou ali. Só que a gente sabe que o comprimento de um círculo é igual a 2 vezes π vezes o raio. O 2 está aqui, o π está ali,
Então, isso significa que o meu raio é 90. Acabamos de descobrir qual é que é o raio daquele círculo, tá? Professor, eu não podia ter multiplicado isso aqui? Podia. A gente podia ter multiplicado isso aqui, chega num valor que dá, sei lá, 550 e alguma coisa, e ter colocado aquilo ali é igual a 2 vezes π vezes o raio. Passa o 2π dividindo e vai chegar no mesmo resultado, tá? Eu só quis trabalhar isolando um pouco e comparando. Acho mais interessante desse jeito. Bom, eu tenho o raio, que eu disse que é 90. Então, quer dizer que até aqui vale 90, e aqui em cima também vale 90, porque é o outro raio. Logo, o lado deste quadrado é 180, ok? Temos isso em mente. Aqui embaixo, então, vale os mesmos 180, afinal, aquilo ali é um quadrado. Tá. Ele falou tudo isso, e a pergunta foi, sabendo que ele pegou a menor placa quadrada que permite obter esse tampo, ok? Qual a área de compensado desperdiçado? Quanto mede? Qual é a área em volta aqui que vai ser cortado e desperdiçado? Para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou calcular a área do quadrado e vou descontar a área do círculo. Agora que eu tenho raio e tudo mais, vamos lá. A área do quadrado, 180 vezes 180, ou 180 ao quadrado, tá? A área do círculo, π vezes o raio, que é 90, ao quadrado. E o que eu tenho que fazer é 1 menos o outro. Só que olha só o truque que eu vou usar aqui. Eu tenho que calcular a área do quadrado menos a área do círculo para descobrir quanto foi desperdiçado. Eu tenho 180 ao quadrado menos π vezes 90 ao quadrado. Até aí vai, só que esse 180 eu vou escrever como sendo 2 vezes 90. Tá? Por quê? Porque isso aqui vai ficar 2 ao quadrado vezes 90 ao quadrado. Eu estou tentando fugir de trabalhar com esses números tão grandes. É só isso, tá? Mas se quisesse multiplicar isso aqui, multiplicar aquilo ali, funciona, ok? Eu estou vendo esse 90 ao quadrado nos dois termos, então eu vou botar ele em evidência. Daqui sobrou o 2 ao quadrado, que é 4. Daqui sobrou o π, que é 3,14. Tá? É isso. Isso aqui vai ficar 90, que eu vou dizer que ele é 9 vezes 10 ao quadrado. E 4 menos o 3,14, isso aqui vai dar 0,86. Tá? Por que eu fiz isso? 9 ao quadrado, 81. 10 ao quadrado é 100. E 0,86, que é o 0,86 mesmo. Por fim, 100 vezes aquele número decimal, eu vou ter 81 vezes 86. Tá? Eu sei que o que eu estou mostrando aqui, fazendo aqui, parece um pouco de bobagem, porque alguns de vocês devem estar pensando, professor, é mais fácil só multiplicar logo, faz direto, a gente faz no braço e tudo mais. Eu estou querendo fazer isso porque talvez ajude vocês a relembrar essa questão de colocar em evidência, descontar uma coisa ou outra, fatorar um número, tá? Isso pode ajudar dependendo das questões. E agora eu tenho que multiplicar 81 vezes 86 para ter a área desperdiçada. E olha só as alternativas. Eu estou com um pouco de preguiça de multiplicar isso aqui, tá? 81 vezes 86. Mas eu sei que quando eu multiplicar 1 pelo 6, vai dar 6. O que significa que a unidade tem que ser 6. Então não pode ser esse, não pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse e não pode ser esse. Então eu fico entre 6.900 e alguma coisa, 7.200 e alguma coisa. Aí, 8 vezes 8 dá 64, então vai dar 6.400 e alguma coisa. Como tá 81 vezes 86, vai dar um pouco mais que isso. Então o meu palpite vai ser esse aqui. Mas eu estou na dúvida se aquele zero, que esse 6 aqui não vai acabar passando. Então, vamos fazer essa multiplicação.
1 vezes 86 dá o próprio 86, pula uma casa, 8 vezes 6, 48. 8 vezes 8, 64, mais aquilo ali, 68. Somando isso aqui, 6.966. Ah, tá, beleza. Então é a letra C mesmo. Tá? Bom, vamos recapitular. Olha só. Ele me deu o espaço de cada pessoa, quantas pessoas. Com isso eu tenho o comprimento total da circunferência. Com o comprimento da circunferência, eu posso descobrir o raio. Se eu sei o raio, eu tenho o lado do quadrado e tenho todos os lados do círculo que eu precisar. Ele pediu a madeira que vai ser desperdiçada em volta. Então eu calculei a área do quadrado e descontei a área do círculo, né? A área do círculo vai ser aproveitada e o restante não. Então, está aqui a área do quadrado, a área do círculo e eu fiz um menos o outro. Eu brinquei um pouco com os números para a gente praticar pelo menos isso, dar uma revisada. Brinquei um pouco com esses números para chegar na área desperdiçada, tá? Aqui o tal do π, a gente usou o valor que ele já tinha dado. Me passei nesse botão que ele já tinha dado aqui, tá certo? Questão 8. Seja x um ângulo qualquer em radianos e y uma unidade imaginária, lá dos números complexos, o determinante da matriz é igual a tanto. E essa matriz, como é que a gente calcula determinante? Determinante a gente faz assim, né? A gente copia essa matriz aqui. Opa! Aqui é 2x. O i, o seno de x, o outro i, o 1, o i vezes o seno de x, cosseno de x, 0, 1. Essa aqui é a minha matriz, certo? Para calcular determinante, pelo menos eu costumo copiar as duas primeiras colunas. Então, a gente vai ter o seno de 2x e o i e o 1, o cosseno de x e o 0, tá? E aí a gente multiplica as diagonais. Do jeito que está desenhado aqui, esse seno, que é um pouquinho grande, pode fazer alguém se perder. Tomem cuidado quando traçar essa diagonal para não multiplicar pelo número errado, tá? Parece bobagem, mas tem gente que erra isso. Bom, esta multiplicação aqui vai dar seno de 2x. Essa próxima multiplicação vai dar i vezes i, que vai ser o i ao quadrado, vezes o seno, vezes o cosseno, tá? Opa, do x. E esse último, como está multiplicado por 0, vai dar 0 e acabou, é isso aí. A minha diagonal secundária é isso aqui. Essa primeira multiplicação vai ficar seno vezes 1 vezes cosseno, que dá seno vezes cosseno. Essa segunda multiplicação está vezes 0, então vai ficar só o 0 mesmo. E a última multiplicação vai ficar i vezes i, que vai ficar i ao quadrado. Aí deixa eu fazer uma observação. Eu costumo fazer assim. E depois, na hora de calcular a determinante é a diagonal principal menos a secundária. Talvez algum de vocês já tenha visto isso lá na escola com outros professores e tudo mais, e lembra do professor falar para trocar o sinal de todos esses caras. E depois soma tudo. Eu costumava esquecer de um sinal aqui, então eu prefiro trabalhar desse outro jeito. Principal menos a secundária. Se vocês trocarem o sinal disso aqui tudo, não é um menos o outro, aí é um mais o outro. Se vocês não trocarem, que nem eu fiz, aí é um menos o outro. Então vai ficar principal, então essa determinante vai ser aquilo ali, seno de 2x, mais i ao quadrado vezes seno de x vezes cosseno de x, tá? Eu não vou botar o mais 0 porque não faz diferença, então principal, menos a secundária, menos isso da... Menos isso aqui. Quando eu fizer menos isso aqui, sim, vai trocar o sinal. Então, esse cara vai ficar menos seno de x cosseno de x.
E esse cara aqui vai ficar menos o i ao quadrado, ok? Bom, agora vamos trabalhar um pouco disso. Seno do arco duplo, tá? Seno de 2x é 2 vezes o seno de x vezes cosseno de x, ok? Arco duplo. I ao quadrado dá menos 1. Então vai ficar menos 1 vezes isso, que vai ficar menos seno de x vezes cosseno de x. Aqui eu já tenho um menos seno de x cosseno de x. E esse i ao quadrado dá menos 1. Como é menos o menos 1, menos com menos vai dar mais 1. Ok? Então eu trabalhei um pouquinho cada um. Só que olha só, eu tenho 2 desses, menos 1 desse, menos 1 desse. Ou seja, eu tenho 2 desses menos 2 desses. O que significa que isso aqui, tudo que eu sublinhei, vai dar 0. Consequentemente, a minha determinante só sobrou o 1. Porque isso aqui se corta. Tudo isso para chegar que a determinante vale 1. É isso aí mesmo. Tá certo? Então, olha só. Nessa questão, a gente deu uma revisada rápida sobre o que é uma determinante, como calcular uma determinante. Pelo menos esse é um jeito que tem, não é o único. A gente revisou um pouco da parte de trigonometria, porque a gente tem aqui os arcos duplos, ok? Seno, cosseno e tudo mais. 2 vezes o seno vezes o cosseno. Tem o arco duplo para o cosseno também e para a tangente, que é legal vocês irem lá dar uma olhada. Tá? E, apesar de não cair tanto, é difícil cair, pode cair assim, meio que dentro de outra questão, um pouco do número complexo. Esse i aqui é a unidade imaginária, e a unidade imaginária significa que i ao quadrado é igual a menos 1. Tá? É um número cuja raiz quadrada que seria a raiz quadrada do menos 1. Questão 9. A equação, esta equação aqui, tem duas raízes reais. O produto dessas raízes é tanto. Logaritmo é logaritmo. O problema é que esse logaritmo aqui está na base 2 e aquele ali está na base x ao quadrado. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu sei trabalhar com logaritmo, mas ele é muito mais fácil de trabalhar quando ele tem uma base igual, que aí eu posso somar, subtrair, juntar, enfim. E eles não estão com a mesma base. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é passar tudo para a mesma base. Esse logaritmo aqui, eu vou reescrever ele como sendo uma divisão, uma fração de logaritmos. Professor, mas eu não gosto de fração. Eu sei, mas logaritmo com bases diferentes é muito difícil de trabalhar. Então, eu vou ter um logaritmo de x e o logaritmo de 2. Tá? E a base, professor? A base que eu quiser. Quer botar 5? Podemos botar 5 nos dois. Só que tem que ser a mesma nos dois. Se eu botar 5 aqui, é 5 aqui. Se eu botar 12 aqui, é 12 aqui. Tá? É igual a 1 mais 6 vezes, e aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vai ficar o log do 4 dividido pelo log de x ao quadrado. E a base é a base que eu quiser. Mas como eu disse, é bom para trabalhar se todos estiverem na mesma base. Por isso que eu não botei ainda, porque eu vou escolher aqui e aqui a mesma. Tá? Qual vai ser essa base? Ué, a gente pode escolher base 2, pode escolher base 15, a que vocês quiserem, tá? Eu sugestão minha, é que a gente use a base 2. Por que a base 2? Porque a gente vai ter esse logaritmo que a gente vai saber resolver, esse logaritmo que a gente vai saber resolver, e esses dois aqui vão ser um log de x na base 2, logo esses dois aqui vão estar correlacionados de algum jeito. Tá? Dito isso, o que a gente tem aqui? Então aqui eu vou ficar com o log de x na base 2 dividido por 1, tá? Porque isso aqui dá 1. É igual a 1 mais 6 vezes. Isso aqui, esse 4, ele é a mesma coisa que um 2 ao quadrado. Então, 2 elevado a quanto que dá 2 ao quadrado? Ou, ainda, se vocês quiserem, a gente pode lembrar disso aqui, ó. Log de 2 ao quadrado na base 2, esse cara pode vir para frente multiplicando. E eu fico com 2 vezes log de 2 na base 2. Que isso aqui dá 1, então isso aqui tudo vai dar
2. Então, eu tenho 6 vezes 2 sobre. Isso aqui, eu vou usar a mesma propriedade. Esse 2 que está aqui vai passar para cá, multiplicando. Então, eu vou ter 2 logs de x na base 2. Tá? O professor não pareceu me ajudar muito. E não ajudou tanto assim. Mas, pelo menos agora, esses dois logaritmos estão iguais. E com isso eu posso trabalhar se eu chamar simplesmente o meu log de x na base 2 de y. E eu vou trabalhar com isso aqui agora. Então, reescrevendo isso aqui, eu vou ficar com y sobre 1, que é o próprio y, é igual a 1, mais esse 2 aqui, eu posso simplificar com esse cara aqui. Então, só ficou 6 vezes 1, que dá 6, sobre o log de x na base 2, que eu acabei de chamar de y. Tá? Então, está aqui minha equação. Agora, uma equação baseada no y, esquece o logaritmo. Eu vou descobrir o valor desse y e depois eu trabalho aquilo ali. Para trabalhar isso aqui, meu problema é esse y aqui embaixo, certo? Então, y menos 1 é igual a 6 sobre y. O y que está dividindo passa multiplicando. Lembrando que ele vai multiplicar os dois. Eu passei 1 para cá, né? Ficou negativo. E esse y vai multiplicar os dois. Então, eu vou ficar com y² menos y é igual a 6. Tá? O y passou multiplicando. Esse 6 vai passar para cá, subtraindo. Então, eu tenho y² menos y menos 6 igual a 0. Uma equação de segundo grau. Equação de segundo grau eu posso fazer Bhaskara para encontrar os valores de y. Quando eu descobrir os valores de y, eu volto para cá para descobrir o x. Tá? Primeiro, aquele y² menos y menos 6 igual a 0, eu posso tentar fazer a soma e o produto. Dois números que somados dão menos b sobre a, menos b sobre a, e o produto dá o c sobre a. A gente já fez uma questão assim, professor, quase igual. Olha só, dois números que somados dão 1 e multiplicados dão menos 6. A gente tem o menos 2 e 3. Tá? Dois números que quando somados dão 1 e quando multiplicados dão o menos 3. No outro exemplo aqui dava menos 1, então trocava o sinal desses caras. Bom, agora que eu tenho as raízes, eu tenho os valores de y. y1 é igual a menos 2. y2 é igual a 3. Vou usar esses valores aqui como raízes? Não, porque a questão estava baseada no x. Esse y quem criou foi a gente para poder resolver essa questão. Então, a gente vai voltar para cá e vai calcular o tal do log de x na base 2 igual a y, que é o que a gente colocou aqui. Então, vou colocar log de x na base 2 é igual a menos 2 e log de x na base 2 é igual a 3. Então, esse cara aqui significa que 2 elevado a menos 2 é igual a x. Isso aqui dá 1 sobre 2 ao quadrado é igual a x. Quando o expoente é negativo, a gente pode inverter a base. Isso aqui significa que o x pode ser 1/4. Essa é uma das raízes. E a próxima? 2 elevado a 3 é igual ao meu x. 2 elevado a 3 dá 8, é igual ao meu x. Pronto. Aqui estão as duas raízes de fato daquela equação. A equação tem duas raízes reais, achamos. O produto dessas raízes o produto é multiplicação. Se eu multiplicar 1/4 vezes 8, isso vai dar 8/4, também conhecido como 2. 2, letra A. Ok? Questão 10. Dado um prisma hexagonal regular, o número de pares distintos de retas reversas que podemos traçar de tal forma que cada reta contenha uma aresta desse prisma é igual a prisma hexagonal regular. Prisma hexagonal, não que esteja muito bem desenhado, mas ele está aqui. Ok? Está aqui o nosso prisma.
Dado um prisma hexagonal regular, o número de pares distintos de retas reversas. O que são retas reversas? Se as retas estiverem no mesmo plano, elas podem ser paralelas, podem ser perpendiculares ou podem ser só concorrentes, tá? Se elas estiverem em planos distintos, ok? Elas podem ser ortogonais, quando elas formam 90 graus, mas não chegam a estar se encostando. Seria um perpendicular sem se encostar. Ou elas podem ser as chamadas reversas, tá? E é isso que ele está perguntando. Retas reversas, aliás, os ortogonais também são reversos, tá? O fato é que eu quero retas que não estejam no mesmo plano. Então, se eu pensasse em relação a essa reta roxa, quais retas estão no mesmo plano que aquela reta roxa? Essa aqui está, essa aqui está, essa está, essa está e essa está. Estão no mesmo plano porque são do topo, né? Da parte de cima. Essa aqui também está, assim como aquela lá também está, e essa aqui também está, porque fazem parte daquela face daquele lado. O que a gente não pode esquecer é que essa daqui também é paralela àquela. Então, não é um plano óbvio, porque não é o plano de cima nem o plano lateral, mas tem um plano na diagonal ali que passa por aqui e por aquela ali. Essas duas aqui não são reversas, elas são paralelas, tá? Isso porque ele é um prisma hexagonal regular. Bom, ou seja, quais as retas que não ficaram reversas, não ficaram no mesmo plano que aquela ali? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 8 retas que não estão reversas. Aliás, que não estão no mesmo plano, que são reversas. Só que isso só para essa linha roxinha aqui, né? Já são 8. Só que pensem que tem 8 pares reversos aqui, mas tem 8 pares reversos para essa outra, para essa outra, para essa outra, para essa, para de baixo, para essa, para essa, para essa, para essa, para cada uma dessas retas que tem ali. Então, eu vou fazer assim, ó. Isso acontece 12 vezes esses 8, tá? Para cada uma dessas aqui. Professor, mas tem um detalhe. Quando tu contou todas essas reversas, tu contou duplamente, porque tu contou quando essa aqui se associa com aquela e quando essa se associa com aquela ali. É verdade. Então, isso aqui eu vou ter que dividir por 2. Simplificando aqui, eu tenho 6 vezes 8, que dá 48 retas reversas, tá? Segura aí. Eu falei da figura de cima e da figura de baixo, certo? Dos hexágonos aqui. Falta eu analisar com calma essas reversas laterais aqui. Então, vamos lá. Vamos desenhar mais uma vez o meu hexágono. Bom, deixa eu fazer uma coisa, porque esse meu hexágono aqui ficou fora de proporção e já fica a dica para todo mundo ter uma noção de profundidade. Se vocês desenharem e quiserem dar destaque, vocês podem destacar o que está na frente, fica um pouco mais evidente o que está no fundo. Bom, vamos lá. Vamos analisar em relação a essa aresta aqui. O que está no mesmo plano que esta aresta, tá? Em relação a essa aresta roxa, esse cara está paralelo, esse cara está paralelo, esse cara está paralelo, aquele ali de baixo está paralelo, esse aqui está paralelo, então nenhum deles é reverso. Esse cara e esse cara estão no mesmo plano que o roxo, então não podem ser reversas. Esse cara e esse cara também estão no mesmo plano, não podem ser reversas. O que sobrou, de fato, como sendo retas reversas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também. Ah, então também são 8. Aqui eram 8, né? Aqui também são 8. E isso acontece 6 vezes para cada uma dessas arestas de pé. Então, 6 vezes 8, aquela história, dividido por 2, porque quando eu falei essa com a vermelha ou a vermelha com a roxa, eu contei duplamente. Então, a gente divide isso aqui por 2. Simplifica aqui, eu vou ter 3, que dá
24 retas reversas. Dessas 24 retas reversas, agora a gente vai fazer essas 48 mais essas 24, que vai dar 72 retas pares de retas reversas. Ok? Pois é. Por hoje é isso, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem preparados para a prova. Relaxem, não se estressem, ok? Vai dar tudo certo. Vocês já se prepararam ao longo de todo o ano, ou talvez até um pouco mais. Então, vocês vão dar conta. Vale a pena vocês darem uma revisada na parte de geometria analítica, parte de geometria plana espacial, tá? Um pouquinho de função de primeiro e segundo grau, logaritmo, exponencial. Poxa, professor, mas isso é muito conteúdo. Análise combinatória é muito conteúdo. Eu sei, mas é uma revisão. Vocês vão lá dar uma olhada para relembrar alguns conceitos, algumas fórmulas e tudo mais, para não errar um sinalzinho. Ah, mas eu não consegui estudar tanto e eu nem cheguei a estudar a parte de análise combinatória. Será que vale a pena eu correr atrás agora? Não, não vale. Se está muito em cima da avaliação já, é mais interessante vocês revisarem o anterior do que tentar aprender uma matéria nova em 2 dias, tá? Em 1 ou 2 dias. Então, foquem em revisar o resto, em vez de aprender um conteúdo novo em pouco tempo, e isso vai deixar vocês mais nervosos. Esquece, não deu tempo? Já era. Agora que está na última hora, deixa assim mesmo. Foca naquilo que vocês sabem. Tá bom? Bons estudos para todos, boa prova também, e até a próxima.